Trabalhe duro, estude, consiga um diploma e você terá uma vida estável. Essa foi a promessa feita à geração Z. Mas ao olharmos para os dados, a realidade é um choque térmico. Pela primeira vez na história moderna, uma geração está destinada a ser mais pobre do que os seus pais. Enquanto os baby boomers e a geração X navegaram em uma era de expansão patrimonial sem precedentes, a geração Z enfrenta a curva da riqueza invertida. Hoje vamos analisar os fundamentos técnicos, a estagnação salarial e a inflação de ativos que estão empurrando os jovens para um abismo financeiro. E isso não é apenas sobre comprar menos café. É sobre um sistema que mudou as regras do jogo enquanto a geração Z ainda estava aprendendo a jogar. E se você é uma geração Z ou conhece alguém com essa faixa etária, preste bem atenção nesses dados que iremos trazer e não se deixe cair nesse sistema. Para fazermos essa análise e o nosso estudo, elencamos alguns pontos que impactam negativamente a geração Z. O primeiro é a inflação de ativos e a barreira de entrada. O primeiro pilar da curva da riqueza é a acumulação de ativos. No passado, a relação entre o salário médio e o preço das casas era de 3:1. Hoje, em grandes centros urbanos, essa proporção saltou de 10:1, ou até mais em alguns casos. Segundo o conceito de Cantillon, quem está mais próximo da emissão do dinheiro, os donos de ativos, sempre ganham, enquanto quem vive de salário sempre perde o poder de compra. A geração Z chegou ao mercado quando os preços dos imóveis e das ações já estavam esticados por décadas de juros baixos. Se ajustarmos o preço médio dos imóveis pela inflação, um jovem de 25 anos hoje precisa trabalhar 4 vezes mais horas para dar entrada em um apartamento do que um jovem na década de 70. Isso cria o fenômeno do aluguel eterno. Sem conseguir aportar o capital inicial para um imóvel, a geração Z é forçada a transferir riqueza mensalmente para a geração anterior, impedindo a formação de patrimônio próprio. Um outro ponto é o peso acadêmico e o retorno decrescente. A geração Z é a mais instruída da história. No entanto, o custo dessa instrução tornou-se um passível tóxico. O custo do ensino superior subiu mais de 1000% desde os anos 80, superando em muito a inflação oficial. Muitos jovens iniciam a vida adulta com uma dívida de entrada, o que atrasa o início dos juros compostos a seu favor. O que era antes um diferencial competitivo tornou-se um requisito mínimo. Temos hoje o fenômeno da sobrequalificação, que são mestres trabalhando em funções operacionais. O prêmio salarial para quem tem faculdade está estagnado, enquanto o custo para obtê-lo continua subindo. A curva da riqueza é achatada logo no início, pois os primeiros 10 anos de carreira, os anos mais importantes para os juros compostos, são gastos pagando o passado e não investindo no futuro. O nosso terceiro ponto é a economia da atenção e o consumo digital. Não podemos ignorar o fator comportamental moldado pela tecnologia. A geração Z vive sob bombardeio constante da economia da comparação. Nunca foi tão fácil gastar dinheiro. O consumo agora é algorítmico e imediato. A gratificação instantânea destrói a sua capacidade de poupança. E tudo é assinatura: software, transporte, música, moradia. Isso gera uma saída de caixa pulverizada, o que é difícil de rastrear e acaba dificultando o seu controle sobre o dinheiro. Estudos mostram que, embora a geração Z seja consciente sobre finanças, a taxa de poupança real é impactada pelo custo de vida básico, que é a comida e a energia, por exemplo, que ocupam uma fatia muito maior da renda que ocupava para gerações anteriores. Eles não estão gastando com luxo, eles estão sendo asfixiados pelo custo essencial enquanto tentam manter uma fachada digital. E o nosso último ponto é a erosão da estabilidade e o trabalho gig. A segurança no emprego morreu. A geração Z entrou na era da gig economy, a economia dos bicos, ou dos contratos temporários. Sem estabilidade, o planejamento financeiro de longo prazo, como investimentos sistemáticos, torna-se psicologicamente e financeiramente difícil. A rotatividade extrema impede que o jovem alcance o topo das tabelas salariais de grandes empresas, pois as carreiras lineares estão desaparecendo. Eles são eternos iniciantes
em busca da próxima tendência ou da próxima plataforma. E após elencarmos todos esses pontos, há alguma saída para a geração Z? Eles podem ainda consertar o seu caminho e fugir desse fracasso? E bom, dizer que a geração Z está fadada ao fracasso não é um veredito, mas é um diagnóstico do sistema atual. A curva da riqueza tradicional, baseada apenas em poupar o salário, está quebrada para essa geração. Para vencer, a geração Z tem que ser mais estratégica do que qualquer outra. Isso exige entender de ativos digitais, buscar rendas em moedas fortes e fugir do sistema educacional tradicional quando ele não fizer sentido financeiro. E, acima de tudo, entender que o jogo mudou. Esse fracasso é o destino para quem segue as regras antigas. E para prosperar, essa geração precisa de novas ferramentas. E bom, se esse conteúdo te ajudou a enxergar a realidade por trás dos números sobre a geração Z, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário aqui nesse vídeo para a gente debater. Não se esqueça de deixar o seu like também e até o próximo vídeo.